Na última semana, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou o Estatuto da Família, que restringe a definição de família à união entre homem e mulher por meio de casamento ou união estável, ou comunidade formada por qualquer um dos pais junto com os filhos. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul produziu um documento contrário a esse projeto de lei. E caso o projeto siga adiante, casais homoafetivos estariam de fora do conceito de família. Outras configurações não tradicionais também não estariam contempladas no que o texto define como família. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o desembargador Francesco Conte, que é subdiretor do Departamento de Direitos Humanos da Júris. Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite, desembargador. A pergunta é essa, né? Se realmente, na prática, hoje em dia, a gente pode chamar de família somente esse grupo ou digamos, a união estável entre homem e mulher. Será que a gente já não consegue hoje, com todas as mudanças na sociedade, identificar a família de uma outra forma? Na realidade, o STF, Supremo Tribunal Federal, o sistema judicial reconhece a família. Hoje é considerada família uma união estável ou uma afetiva, sem dúvida nenhuma. Isso já foi reconhecido em 2011, né, em maio, mais precisamente, em 4 de maio de 2011, né, onde o relator foi o ministro Aires Brito, foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a relação estável ou uma afetiva como como uma entidade familiar para todos os efeitos legais. Então, o que está acontecendo hoje, através desse projeto de lei, né, do deputado do Estado de Pernambuco, do projeto de lei número 6583, do deputado Anderson Ferreira, que é um projeto de 2013, que está tramitando no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara de Deputados, que inclusive a semana passada já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que na nossa visão, na visão da Júris e dos juristas de um modo geral, passou irregularmente, né, porque não se trata de um projeto constitucional, considerado constitucional, ou seja, essa comissão considerou constitucional. Então, ela está indo agora para plenário para ser, enfim, discutida e votada no plenário da Câmara. Então, não se tem uma data precisa, mas com a atual administração da Câmara de Deputados, os interesses que envolvem o atual presidente da Câmara, possivelmente entrará em votação, assim, se tem a ideia de num período próximo, né? Sim. E com a possibilidade muito grande, pelo que já se viu aí de outras votações nesse sentido, com a possibilidade de aprovação, né, desse projeto, que na realidade é um retrocesso, né, à situação atual. Sim. Quer dizer, hoje, atualmente, é considerada família, para todos os efeitos legais, as relações homoafetivas estáveis, né? Sim. Bom, esse assunto que a gente discute, então, ele exclui a relação homoafetiva e exclui também outras relações de família, como, por exemplo, casais que têm somente, que não são casados, certo? Mas existem outros tipos de família que também são excluídos nesse projeto? Não, casais, vamos dizer assim, o casal, Ou o conceito de família. O conceito antigo, tradicional, de homem e mulher, esse casal que não é casado oficialmente, isso já tem na união estável, né, já é reconhecido família. O que esse projeto determina, vamos dizer, prevê como entidade familiar somente o casamento entre um homem e uma mulher, um homem, inclusive, refere, um homem e uma mulher, em função para excluir, vamos dizer, ainda mais a situação atual de várias situações, já se sabe, né, de polifamiliar, vamos dizer assim, de mais de um homem, mais de uma mulher, enfim, numa relação mais ampla, né, e fixando somente entre um pai ou uma mãe e filhos. Sim. Né, que seria unifamiliar, né? Sim. O que excluiria, por exemplo, entre avós e netos, que são várias entidades familiares que existem de fato na sociedade, que se sabe e que estão sendo reconhecidas, né? Que seriam estas, as homoafetivas, as poli, enfim, todas as outras estariam excluídas por esse projeto.
Deixa eu ver se eu entendi, desembargador. Então, esse projeto vai além, por exemplo, da questão única e exclusivamente da formação de um casal através da sua afetividade, enfim. A gente citou aqui a poligamia, que culturalmente, em algumas culturas, é aceita, mas pulando da relação homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, nós temos também as relações familiares. Por exemplo, numa família que seria uma avó e um neto, na medida em que a mãe e o pai morreram, faleceram num determinado momento, e a família ficou constituída a partir dali. O neto cuida da avó, ou a avó cuida do neto. Também estaria fora desse conceito de família, a partir dessa proposta. Perfeitamente. Literalmente, né, o artigo 2º, né, que define, né, para os efeitos dessa lei, ou seja, que institui o Estatuto da Família, que é essa proposição desse deputado e desse projeto, que a entidade familiar como um núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável. Sim. Né? Ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Ponto. Seria essa... Tios também estariam fora. Todos os outros seriam excluídos. Ou até mesmo a formação que se tem a partir, por exemplo, somos um país onde a maioria é católica, a questão do padrinho também. Muitas vezes o padrinho assume a função do pai ou da mãe, a madrinha também. Então, também estariam fora dessa relação. Também estariam excluídos. Há risco de perdas de direitos de quem não está não se encaixa nesse papel de família tradicional, desembargador? Exatamente. Com o reconhecimento atual, por exemplo, teriam as questões de assistência social do SUAS, como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cisternas, questões principalmente do Nordeste, Projovem, tarifa social para energia elétrica e telefonia, ProUni, isenção de taxas de concursos públicos, Plano Nacional de Assistência Social, enfim, teriam várias repercussões também benefícios concedidos no sistema de previdência, privados ou públicos, né, o caso do INSS. Sim. Então, são várias, teriam pensões, assistência à saúde, entre outros. Tem uma repercussão bem importante, bem grande, amplíssima. Né? Se isso for aprovado. Sim, claro. A questão da herança, certa feita nós discutimos aqui no programa, a questão da união estável, né, na medida em que, o senhor me corrija, desembargador, se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, a diferença, por exemplo, entre o casamento e a união estável é que o casamento iguala, né, o par, né, o casal, ficam na primeira linha, né, por exemplo, na questão de herança, na divisão de herança, a mulher está equiparada, por exemplo, aos filhos do casal, estariam mais ou menos na mesma faixa. Na união estável, isso não funciona muito bem assim. Os filhos, por exemplo, estariam acima da companheira numa questão, por exemplo, de herança. É mais ou menos. Mais vamos ou dizer menos assim, isso. Na realidade, a esposa ou o marido, ele está... é o terceiro na linha de sucessão, por exemplo, numa herança. Né? O primeiro é os descendentes, são os filhos. Por exemplo, morre no casal, vamos dizer, homem e mulher, num casal homem e mulher, morre o homem. Os primeiro herdeiro é o filho, os filhos, os descendentes. Depois são os ascendentes, os pais dessa pessoa, se houver. E em terceiro é o cônjuge, os cônjuges sobreviventes. Mas aí tem diferença entre... Não, na união estável não tem diferença. Perfeito. Porque a união estável, segundo a Constituição atual, que em 88 isso aconteceu, a Constituição equiparou essa união estável ao casamento. Sim. Então, a união estável ao casamento, os direitos são os mesmos. Entende? E o que configura a união estável? A união estável é viver sob o mesmo teto, tem um período assim de uma constância, não é? Não tem um prazo fixo. Se tem assim por base 4, 5, 3, 5 anos, uma coisa assim, que tenha essa estabilidade, né? Não é uma coisa de vai e volta, um namoro, uma coisa cada um na sua casa, coisa assim. Tem que ter uma estabilidade, tem esse senso de estarem vivendo como casados fossem. Entende? Tem que ter essa percepção social, né, de que se trata de um casal. Né? Bom, em cima dessa proposta, então, pelo que eu entendi, fica restrito isso apenas no caso de homem e mulher. E aí gera uma questão, uma contradição. Eu não sei se eu posso determinar assim, mas na medida em que, se essa proposta passar, uma união estável que é reconhecida entre homens,
né, ou mulheres, homem e mulher, nesse caso já altera um pouco essa situação, na medida que eles podem ter uma união estável, mas não vão ser considerados família. Perfeitamente. Seria uma situação como era antigamente, uma situação Sim. irregular, sem reconhecimento do Estado. Perda de direitos. Sem perda de direitos. Não teria esses direitos sociais, de todas essas questões, até de herança e outras coisas, né? De ficar pensionista, de ter direito à pensão, de ter, enfim, os benefícios sociais e tudo isso seriam, vamos dizer assim, é um retrocesso. Na realidade, se trata de um retrocesso. Esse projeto de lei é um retrocesso ao avanço da humanidade, afetando a dignidade das pessoas, da pessoa humana, que está amplamente, vamos dizer assim, garantida na atual Constituição. Nós, da área da júris, do direito, enfim, que militam nessa área, temos a certeza que, vamos dizer, quase a certeza absoluta de que o Supremo, se esse projeto for aprovado, e a esperança é essa de que o Supremo o considere inconstitucional e inaplicável. Né? Claro que... O Judiciário pode, então, anular esse projeto. Eu acredito pessoalmente que sim, e que é caso de anulação. Claro que vai depender dos ministros do Supremo, né? Obviamente, são interpretação jurídica. Nós da Júris, eu pessoalmente entendo que se trata de um projeto de lei inconstitucional. E se for transformado em lei, através de uma aprovação, será uma lei inconstitucional. Agora, isso, claro, dependerá da manifestação do Supremo. Bom, vamos aguardar, então, a sequência, né, dessa situação, mas já de antemão fica a questão de que, depois de manobras que já foram realizadas dentro do Congresso Nacional, a própria aprovação na comissão desse projeto já é uma manobra, né, que foi feita. Vamos ver o que vai acontecer, mas é importante a manifestação, né, do desembargador representando a Júris aqui. E eu quero agradecer a disponibilidade do desembargador, que é um homem muito ocupado, e está aqui com a gente, prestando esclarecimentos. Isso, perfeitamente. Para nós, a Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul, a Júris, né, para nós é um prazer poder estar aqui fazendo essa prestação de contas para a sociedade, informando também, e agradecemos o convite da UBRA e de vocês por esse espaço. Seja bem-vindo, desembargador Francisco Conte. Está aberta a casa para a Júris para que possa sempre se comunicar com a nossa população, com a sociedade. Muito obrigado. Vamos aguardar o desenrolar desse projeto. Exatamente. Espero que não seja aprovado.